Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vânia. Então dá um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal, que daí você ajuda a fazer esse canalzinho virar um canalzão, ok? No vídeo que eu falei sobre os 5 pontos positivos de viajar sozinha, eu falei sobre conhecer pessoas. Eu acredito que isso é uma das melhores coisas que que acontece quando a gente viaja sozinha, mas claro que não é tão simples assim. Porque na maioria das vezes, gente, conhecer alguém ou conhecer pessoas não vai depender só do lugar que a gente tá. Vai depender muito mais das nossas ações, né? E aí, como prometido, eu trouxe algumas dicas bem rápidas e bem práticas que eu tenho certeza que se você colocar em prática, com certeza vai fazer a diferença e vai te ajudar a conhecer pessoas, fazer amizades e aproveitar melhor a sua viagem. A primeira dica, e eu diria que uma das mais importantes, é escolher bem o lugar que você vai ficar. Não é tão legal assim você ficar num hotel, a não ser que você está procurando um outro tipo de viagem, ficar mais tranquilo, descansar, ter mais conforto. Mas se a intenção é sair, conhecer gente, fazer coisas em grupo, a probabilidade de você conhecer alguém num hotel é muito menor do que um hostel. Um hostel, para quem não sabe, é um hotel, mas que a gente divide quarto. Então, um hostel, normalmente você pode ficar num quarto com 2, 4, 6, 8, até 10 pessoas, né, em camas diferentes, cada um com sua cama. A gente divide o banheiro, mas tem hostel que também tem lugar para você ficar sozinha num quarto individual. Mas eu acho que quando a gente divide um quarto, a probabilidade de você conhecer pessoas é muito maior do que se você ficar num quarto sozinha, porque aí acaba sendo como um hotel. Então a primeira dica é: escolha um hostel. Quando a gente viaja sozinha, é bacana ficar em um hostel, não em um hotel. A segunda dica, que também está ligada com o hostel, é aproveitar as atividades que esse hostel propõe. A maioria desses lugares, eles estão acostumados a receber muita gente que viaja sozinho, então eles fazem muita atividade. Eles vão pra balada junto, eles vão fazer um jantar junto. Eu fiquei em um hostel em Roma que em frente do hostel tinha um bar, que era um restaurante que também era deles. Então a gente pagava bem baratinho pro jantar, só que todo mundo ia pro jantar porque era baratinho. E esse era um ótimo lugar para conhecer as pessoas, porque a gente dividia a mesa. Então, quando você for escolher um hostel, você pode procurar as atividades que eles propõem. Assim vai de acordo com o que você está a fim de fazer na sua viagem. A terceira dica é: se você for comer, você quiser tomar um café, você quiser tomar alguma coisa, se você estiver sozinha, não vai para um restaurante, sabe esses restaurantes formais? Prefira cafés. Prefira cafés que tem mesinha na rua, prefira lugares que que são mais descontraídos, que você vê que tem um ambiente descontraído. Se você for para lugares muito formais, você vai entrar, você vai comer, sentar bonitinho e você levanta e vai embora, e a probabilidade de você encontrar alguém ali no meio é bem pequena. Então o lugar que você escolhe para fazer sua alimentação, seu café, isso também influencia bastante. A quarta dica é escolher bem o lugar que você vai sair à noite. Quando eu falo sair à noite, é se você tiver a fim de ir para uma balada. Eu já fui para uma balada sozinha, mas lá em Toronto, o vídeo tá aqui. Mesmo só para beber um pouco, evite lugares que você tem que ficar sentado. Sabe bar que a gente fica sentado e daí fica uma pessoa toda hora vendo, e aí, você quer mais, você quer mais, você quer mais, entendeu? Isso te deixa numa situação tipo, eu tô me sentindo sozinha, não tem ninguém para conversar, é horrível. Então prefira lugares que você pode ficar em pé. O fato de estar em pé, você vê alguém lá na frente, você vai lá, entende? Então, ser sentado não acontece nada. Então, você em pé, a probabilidade de acontecer alguma coisa é bem maior, eu acho. Eu acho não, tenho certeza, porque eu já vivi isso na prática. A dica número 5 é: fale sim para convites bizarros. Calma, tem que se usar o bom senso nessa dica. Mas sabe, depois que você já conheceu alguém ou que você está em algum lugar, que você começa a falar com uma pessoa que você nunca viu na vida e às vezes ela te faz um convite, sabe esses convites que no dia a dia a gente fala não? Tá tudo bem, mas numa viagem que você estiver sozinha, é muito legal você falar sim e você abraçar o maior número de opções e oportunidades, porque você vai aproveitar muito mais a sua viagem, você vai conhecer lugares que talvez você nunca conheceria se essa pessoa não tivesse te chamado, e você vai viver situações que você nunca imaginou viver. Eu passei por uma situação exatamente desse jeito. Eu estava em Roma, em um restaurante que fazia parte desse hostel que eu falei da outra dica, e era 3 horas da manhã,
quase 4, e uma pessoa falou: o que você vai fazer amanhã às 7 da manhã? Aí eu falei, era domingo, eu falei, eu vou dormir. Amanhã tem a missa lá no Vaticano e eu queria ir porque eu tô indo domingo à tarde. Eu não sei se eu vou conseguir entrar porque precisa de convite, mas eu queria ir. Você tá a fim de ir? 7 da manhã, amanhã. Beleza, vamos lá. E sabe o que aconteceu? Eu vi o Papa. Eu vi o Papa por causa desse convite e de eu ter falado sim. Então, uma dica muito legal é a gente estar aberto, a gente falar sim para as oportunidades, para os convites, claro, com cautela, mas não deixar uma oportunidade passar porque talvez ela nunca mais volta. Eu acredito que essas 5 dicas já podem te ajudar bastante a aproveitar sua viagem sozinha, mas ainda não acabou. Eu anotei alguns outros pontinhos que eu acho bem interessantes, então vamos aos nossos pontinhos finais. Então vamos aos pontinhos. Não fique no telefone o tempo inteiro. Se eu vou viajar sozinha e eu fico aqui no meu telefone, eu não olho pra nada, eu não vejo ninguém, não vai acontecer nada, eu não vou ver ninguém, eu vou aproveitar a minha viagem pelo screen do meu telefone. Abra-se, não fique aqui, ó, abra, entendeu? Isso é um ponto muito importante para muitas situações nessa vida, não só pra viagem. Outro pontinho, sorria! Sorria para as pessoas. Se não tá feliz, finge, no sorriso. Sorria, isso vai te ajudar muito, muito, né? Isso aí todo mundo sabe, não precisa falar, mas eu só tô lembrando. Outro pontinho, faça perguntas. Sabe pergunta, tipo idiota? Você sabe onde que é a sorveteria? Como que eu faço pra ir no café? Mesmo que é uma pergunta que você já sabe a resposta. Eu até contei no outro vídeo que eu tava em Nova York na fila do museu. Gente, coisa chique, né? Falar que tava na fila do museu em Nova York, pois é. E daí eu perguntei um negócio bem idiota pro cara que tava na minha frente. Daí a gente visitou o museu inteiro junto. Só porque eu fiz uma pergunta que eu acho que eu podia ter achado aquela pergunta no Google, entendeu? Faça uma pergunta, faça um comentário. Isso com certeza vai no mínimo fazer você conversar 5 minutos com uma pessoa diferente. Senão você pode passar o dia inteiro com essa pessoa. Ou à noite. A gente nunca sabe. Outro pontinho, tá longe, é o penúltimo pontinho. Gente, se interagir com o meio tem a ver com tudo que eu tô falando aqui, né? E ver o que tá acontecendo e faça parte dele de um modo mais ativo, não passivo. Você se interagir com o ambiente, dançar com a musiquinha, ajuda demais em várias situações na vida. E aí, pra fechar esses pontinhos, é estar presente. Sabe essa frase que a gente escuta muito? Na prática, gente, é só estar atento ao meio, que eu acabei de falar, ficar atento ao que está acontecendo ao meu redor, no espaço, tem alguém falando. Você estar presente naquela situação te dá mais probabilidade de, em alguma situação, você pescar alguma coisa ali e tomar um café com o cara que está indo tomar café. Eu sei que é muito no cabeção esse negócio de estar presente, mas o jeito mais simples de entender isso eu tô aqui agora fazendo um vídeo, eu tô vendo que tem um sol lá fora, tem uma luz aqui acesa do meu lado, tem uns carros fazendo barulho, minhas costas tá doendo um pouco porque não tem lugar pra pôr as costas aqui nas paredes, entendeu? Eu tô aqui no presente. Estar presente agora no que você está fazendo e na situação ali, no momento, isso ajuda a gente a lidar melhor com essas situações que a gente fica não sei o que fazer, né? Sempre pinta alguma coisa, aparece alguma coisa e daí alguma coisa acontece e as coisas caminham de um jeito mais fácil, né? Sem precisar empurrar. Não sei porque eu tô dançando. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu acho que eu já falei tudo. Olha, a pessoa tem uma cola aqui. A pessoa estuda o vídeo antes de falar, tá bom? Ela tem um roteiro. Ela não chega aqui e fala desse jeito. Então, por isso, minha gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, coloca lá no seu Facebook, curte o vídeo e se inscreva no meu canal, tá bom? Que assim você me ajuda a fazer esse canalzinho virar um canalzão. Um beijo muito grande, obrigada pelo seu tempo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!